Você já parou para se perguntar quando foi que começou a sonhar seus próprios sonhos? Não os que herdou da família, não os que absorveu da sociedade, não os que construiu para impressionar alguém, mas aqueles que nasceram genuinamente dentro de você? Essa pergunta pode parecer simples, mas carrega uma das descobertas mais perturbadoras e ao mesmo tempo libertadoras da transição para a vida adulta. Porque há um momento, geralmente em torno dos 30 anos, em que olhamos para a nossa vida e percebemos algo inquietante. Grande parte do que perseguimos até aqui não era verdadeiramente nosso, era de nossos pais, era da nossa cultura, era das expectativas que internalizamos sem perceber. E essa descoberta, por mais desconfortável que seja, marca o início de algo extraordinário. O nascimento da nossa autenticidade. O despertar do sonho emprestado. Imagine um jovem de 18 anos decidindo seu curso universitário. Os pais sugerem medicina. É uma profissão respeitada, financeiramente estável, sempre terá trabalho. A sociedade ecoa essa mensagem. Os amigos comentam sobre o prestígio. E ele, ainda moldável, ainda em busca de aprovação, abraça esse sonho como se fosse seu. Durante uma década ele estuda, se esforça, constrói competências. Do lado de fora tudo parece perfeito, mas há algo silencioso crescendo dentro dele. Uma inquietação que não tem nome, um vazio que não consegue explicar. Aos 30, formado e estabelecido, ele olha para o espelho e faz uma pergunta aterrorizante. Quem é a pessoa que está vivendo esta vida? Viktor Frankl observava que uma das principais causas do sofrimento existencial na vida adulta é exatamente essa. Descobrir que construímos uma existência baseada em valores que nunca questionamos, em sonhos que nunca escolhemos conscientemente, em definições de sucesso que não nasceram dentro de nós. Não é que esses sonhos sejam necessariamente ruins, o problema é que eles não são nossos. E uma vida vivida através dos sonhos de outros é, por definição, uma vida não vivida. A arqueologia dos sonhos autênticos, quando chega a essa percepção, e ela sempre chega para quem tem coragem de olhar, inicia-se um processo que podemos chamar de arqueologia existencial. É preciso escavar, camada por camada, até encontrar aquilo que realmente pulsa no centro do nosso ser. Mas atenção! Esse não é um processo de destruição. Não se trata de jogar fora tudo o que construímos. Trata-se de compreender as motivações por trás de nossas escolhas e decidir conscientemente o que serve à nossa essência e o que pode ser transformado. Frankl dizia que o ser humano não é determinado pelas circunstâncias, mas pela posição que toma diante delas. Isso se aplica perfeitamente aos sonhos que herdamos. Não somos condenados a viver eternamente através das expectativas alheias, mas podemos escolher como nos relacionar com essa herança. Alguns sonhos emprestados podem se revelar alinhados com nossa autenticidade. Foi uma coincidência feliz. Outros precisarão ser reformulados, recontextualizados. E alguns, talvez os mais difíceis de abandonar por estarem ligados à nossa necessidade de aprovação, terão que morrer para que possamos nascer verdadeiramente. A coragem de desapontar. Um dos momentos mais desafiadores dessa transição é perceber que viver autenticamente pode significar desapontar pessoas que amamos. Isso porque nossos sonhos emprestados muitas vezes existem para atender às necessidades emocionais de outros. Pais que projetam suas frustrações em nossos sucessos, sociedades que nos querem previsíveis, culturas que nos mantêm seguros, dentro de padrões conhecidos. Quando começamos a questionar esses padrões, quando ousamos sonhar nossos próprios sonhos, inevitavelmente criamos ondas, não por maldade, mas por necessidade existencial. Uma mulher que foi criada para ser boa filha e construiu toda a sua vida em torno da aprovação familiar, pode descobrir aos 32 anos que nunca escolheu verdadeiramente seu casamento, sua profissão, ou até mesmo seus hobbies. Tudo foi uma tentativa inconsciente de manter a harmonia, de não decepcionar, de ser amada condicionalmente. O despertar para essa dinâmica é simultaneamente libertador e assustador. Libertador porque finalmente
Compreendemos por que nos sentíamos como atores representando uma peça escrita por outros. Assustador porque percebemos que assumir a autoria da própria vida implica em assumir também a responsabilidade pelas consequências. Mas Frankl nos lembra: só podemos encontrar sentido genuíno na vida quando nos tornamos autores de nossa própria existência. Não marionetes bem-intencionadas, mas seres humanos plenos, capazes de escolher conscientemente. O luto necessário. Reconhecer que nossos sonhos de juventude eram emprestados inicia um processo de luto. É preciso lamentar a vida que não vivemos, os anos que passamos seguindo roteiros alheios, a pessoa autêntica que mantivemos adormecida por tanto tempo. Esse luto é necessário e sagrado. Não devemos apressá-lo ou minimizá-lo. Como qualquer processo de perda, ele tem suas etapas. Negação. Talvez eu realmente queira isso. Raiva. Como puderam me manipular assim? Barganha. Talvez eu possa adaptar um pouco. Depressão. Perdi tanto tempo. E, finalmente, aceitação. A aceitação não significa resignação. Significa compreender que toda jornada, mesmo aquela baseada em sonhos emprestados, nos trouxe até aqui. Cada experiência, cada desvio, cada momento de inautenticidade contribuiu para nossa capacidade atual de discernir entre o que é nosso e o que não é. Um executivo que aos 35 percebe que nunca quis verdadeiramente escalar a hierarquia corporativa, mas apenas impressionar um pai ausente, não precisa ver os últimos 15 anos como perdidos. Eles foram necessários para desenvolver a maturidade e a consciência que agora lhe permitem fazer escolhas diferentes. A gramática da autenticidade. Mas como distinguir entre um sonho emprestado e um sonho autêntico? Como desenvolver nossa própria gramática existencial? Frankl oferece algumas pistas através de sua compreensão sobre o sentido da vida. Um sonho autêntico geralmente tem algumas características. Primeiro, ele ressoa em silêncio. Quando estamos sozinhos, sem influências externas, sem necessidade de impressionar ninguém, ainda sentimos uma atração genuína por esse caminho. Não precisamos nos convencer de que é importante. Simplesmente sabemos que é. Segundo, ele nos conecta com algo maior que nós mesmos. Frankl acreditava que o sentido da vida sempre envolve uma dimensão transcendente. Nossos sonhos autênticos raramente são puramente egocêntricos. Eles nos conectam com outras pessoas, com causas, com valores que vão além do nosso bem-estar individual. Terceiro, ele permanece atrativo mesmo diante das dificuldades. Sonhos emprestados costumam evaporar quando as coisas ficam difíceis, porque não temos uma motivação interna real para sustentá-los. Sonhos autênticos, por outro lado, nos dão força para atravessar obstáculos. Quarto, eles evoluem conosco. Um sonho verdadeiramente nosso não é fixo. Ele cresce, se transforma, se adapta conforme amadurecemos. Sonhos emprestados tendem a ser rígidos, porque foram definidos por mentes externas que não acompanham nossa evolução interior. A responsabilidade da escolha, descobrir nossos sonhos autênticos, traz uma responsabilidade assustadora. A partir desse momento, não podemos mais culpar ninguém pela vida que estamos vivendo. Não podemos mais dizer que fomos vítimas das circunstâncias, das expectativas familiares ou da pressão social. Frankl chamava isso de responsabilidade existencial, nossa capacidade de responder conscientemente aos desafios da vida. E talvez não haja desafio maior do que assumir a autoria dos próprios sonhos. Isso não significa que devemos abandonar tudo overnight ou tomar decisões impulsivas. Significa desenvolver uma relação mais consciente com nossas escolhas. Significa perguntar-nos regularmente: esta decisão está me aproximando de quem realmente sou ou me afastando? Uma terapeuta de 33 anos pode descobrir que sua verdadeira paixão é a escrita. Isso não significa que ela deve abandonar imediatamente sua prática. Pode significar começar a escrever nas horas vagas, fazer cursos, experimentar. Pode significar uma transição gradual ou uma reformulação de como pratica terapia, incorporando sua veia criativa. O importante é que a partir do momento dessa descoberta, ela não pode mais fingir que não sabe.
A responsabilidade foi assumida. O paradoxo da libertação. Há algo paradoxal no processo de descobrir nossos sonhos autênticos. Quanto mais nos aproximamos de quem realmente somos, mais percebemos que nossa individualidade não nos separa dos outros, mas nos conecta mais profundamente com eles. Isso acontece porque a autenticidade nos permite relacionar de forma mais genuína. Quando não estamos mais representando papéis ou tentando atender expectativas, podemos encontrar as pessoas de forma real. Nossos relacionamentos se tornam menos performáticos e mais substanciais. Além disso, quando seguimos nossos sonhos autênticos, naturalmente contribuímos de forma única para o mundo. Não estamos mais competindo por espaços em jogos que não escolhemos. Estamos criando nossos próprios espaços, oferecendo nossa contribuição singular. Frankl observava que cada pessoa tem uma tarefa única na vida, algo que só ela pode realizar. Mas essa tarefa não pode ser descoberta enquanto estamos ocupados demais, tentando cumprir tarefas que outros definiram para nós. A transformação das relações, uma das consequências mais significativas de descobrir nossos sonhos autênticos, é a transformação inevitável de nossos relacionamentos. Algumas pessoas em nossa vida podem não reconhecer ou aceitar essa nova versão de quem somos. Afinal, elas também tinham expectativas e projeções. Pais que sempre viram o filho como médico podem ter dificuldade em aceitar sua transição para a arte. Cônjuges que se casaram com uma versão de nós que estava representando um papel podem se sentir traídos quando começamos a revelar nossa autenticidade. Esses momentos são dolorosos, mas essenciais. Eles nos forçam a escolher entre manter relacionamentos baseados em falsas premissas ou construir conexões baseadas em quem realmente somos. E embora isso possa resultar em algumas perdas, também abre espaço para relacionamentos muito mais profundos e satisfatórios. Frankl dizia que o amor autêntico só é possível entre pessoas que se conhecem verdadeiramente. Quando deixamos de representar papéis, criamos a possibilidade de ser amados por quem realmente somos, não por quem pensamos que deveríamos ser. A paciência do processo é importante compreender que a transição dos sonhos emprestados para os sonhos autênticos não é um evento, mas um processo. Pode levar anos para que consigamos distinguir claramente entre o que é nosso e o que absorvemos de outros. E tudo bem. Alguns dias acordaremos com clareza total sobre nossa direção. Outros dias a confusão voltará. Isso é natural. Estamos desconstruindo décadas de condicionamento e construindo uma nova relação com nossa própria essência. O importante é manter a curiosidade ativa. Continuar perguntando: isso é realmente meu? Continuar observando nossas reações emocionais genuínas. Continuar experimentando, explorando, descobrindo. Frankl acreditava que a vida é um laboratório constante para descobrirmos nosso sentido único. Cada experiência, cada relacionamento, cada desafio é uma oportunidade para compreender melhor quem somos e o que viemos fazer aqui. A coragem de experimentar, uma das características das pessoas que conseguem fazer essa transição com sucesso, é a disposição para experimentar. Elas entendem que descobrir sonhos autênticos requer ação, não apenas reflexão. Talvez você sempre tenha sentido uma atração pela música, mas nunca explorou isso porque não era prático. Aos 30, pode ser o momento de fazer algumas aulas, comprar um instrumento, experimentar. Não com a expectativa de se tornar um músico profissional, mas com a curiosidade de entender melhor essa parte de si. Ou talvez você sempre tenha se interessado por justiça social, mas seguiu uma carreira em finanças porque era mais seguro. Que tal fazer trabalho voluntário nos fins de semana? Participar de organizações que lutam por causas que te importam? Ver como isso ressoa em sua alma? A experimentação nos permite testar nossos interesses autênticos, sem a pressão de tomar decisões definitivas imediatamente. É uma forma de diálogo com nossa própria essência. O tempo da maturidade. Frankl observava que há uma sabedoria específica que só vem com a maturidade. É a capacidade de distinguir entre o essencial e o superficial,
entre o que realmente importa e o que é apenas ruído. Aos 30, temos experiência suficiente para reconhecer padrões em nossa vida. Podemos olhar para trás e identificar momentos em que nos sentimos mais vivos, mais autênticos, mais conectados conosco mesmos. E também podemos identificar períodos em que nos sentíamos desconectados, como se estivéssemos representando um papel. Essa capacidade de análise retrospectiva é um dos nossos maiores recursos na busca pelos sonhos autênticos. Não precisamos adivinhar. Podemos observar os dados da nossa própria experiência. Quando você se sentiu mais você mesmo? Em que atividades o tempo parecia voar? Que tipo de pessoas e ambientes fazem você se sentir mais energizado? Essas são pistas valiosas sobre sua autenticidade. A integração consciente, o objetivo final desse processo, não é rejeitar completamente tudo o que construímos baseado em sonhos emprestados, mas integrar conscientemente nossa herança com nossa autenticidade emergente. Talvez você tenha se tornado advogado por pressão familiar, mas ao longo do caminho descobriu uma paixão genuína pela justiça. O sonho pode ter sido emprestado, mas a experiência gerou algo autêntico. Agora você pode escolher conscientemente como expressar essa paixão. Talvez mudando sua área de atuação, talvez transformando sua abordagem profissional, ou talvez você tenha seguido um caminho tradicional de casamento e família porque era o que se esperava, mas no processo descobriu que realmente valoriza criar uma família, só que de forma diferente do modelo que lhe foi apresentado. A integração consciente nos permite honrar nossa jornada enquanto assumimos o comando do nosso futuro. O presente. Da autenticidade. Quando finalmente conseguimos distinguir entre nossos sonhos e os sonhos que herdamos, algo extraordinário acontece. Descobrimos que nossa autenticidade é nosso presente único para o mundo. Não existe outra pessoa exatamente como você, com sua combinação específica de experiências, talentos, perspectivas e paixões. Quando você para de tentar ser quem os outros esperam e começa a ser quem você realmente é, oferece algo que ninguém mais pode oferecer. Frankl chamava isso de valor de unicidade. Cada pessoa tem um valor único e insubstituível. Mas esse valor só pode ser realizado quando paramos de nos esconder atrás de máscaras e expectativas. A jornada continua. Descobrir que nossos sonhos de juventude eram emprestados não é um fim, mas um começo. É o início de uma relação mais consciente e responsável com nossa própria vida. É o momento em que paramos de ser espectadores e começamos a ser diretores de nossa existência. Essa transição pode ser desconfortável, às vezes dolorosa, pode exigir conversas difíceis, decisões corajosas, mudanças que assustam. Mas é também o caminho para uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Uma vida que é genuinamente nossa. E talvez seja isso que Frankl queria dizer quando falava sobre o sentido da vida. Não algo que encontramos pronto, mas algo que criamos através de nossas escolhas conscientes e autênticas. Não algo que herdamos, mas algo que construímos. Se você chegou até aqui, talvez já esteja sentindo os primeiros sinais desse despertar. Talvez já esteja questionando alguns dos sonhos que perseguiu até agora. Se for o caso, saiba que você não está sozinho nessa jornada. Milhões de pessoas passam por essa transição, e do outro lado dela está a possibilidade de uma vida mais verdadeira e satisfatória. Continue explorando essas questões conosco. Inscreva-se no canal para acompanhar mais reflexões sobre a jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. Porque descobrir quem realmente somos é talvez a aventura mais importante que podemos empreender, e ela está apenas começando. A vida autêntica não é um destino, mas uma forma de caminhar. E cada passo consciente nos aproxima um pouco mais de quem viemos ser neste mundo.